Seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast MotoGP. Hoje para comentar o Grande Prêmio de Aragão, etapa de número 8 da temporada 2025 da MotoGP. E MotoGP em Aragão, não tem como, desde que entrou na MotoGP Marc Marquez, é muito difícil de vencer no Marc Marquez em Aragão. Ele perdeu exatamente o duelo do Pecco Bagnaia em 2021. 2022 ele teve seus problemas ali, também teve uma corrida ali na chuva, teve uma corrida que o Lorenzo estava melhor do que ele, mas em linhas gerais é muito difícil de vencer no Marc Marquez em Aragão. Mais uma pista anti-horário, e nas pistas anti-horárias o Marc Marquez realmente manda na MotoGP. Ele mandou nesse final de semana, conseguiu liderar todas as sessões pela primeira vez desde o Grande Prêmio da Alemanha de 2015. Uma corrida, duas corridas na verdade, bem chatas, bem imprevisíveis, mas tivemos uma grande corrida na Moto2, como o Diogo Moreira ficando a 3 milésimos da vitória. Ah, meu Deus, será que um dia ele vai vencer essa corrida? Ficou muito perto, conseguiu sua primeira pole position, entretanto, e é isso, vai chegar essa vitória, vai chegar com certeza o momento do Diogo. Não foi dessa vez, o Denison Dio conseguiu tirar aí a primeira vitória do Diogo Moreira. Mas enfim, uma baita corrida do Diogo, e o Diogo que está agora a 28 pontos da liderança do campeonato, portanto é só a oitava etapa, são 22. Tem chão, o Diogo tem que ser consistente, ele está sendo consistente depois dos 2 zeros que ele teve tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos no começo do ano, mas a gente vai falar disso já já. Vamos falar primeiro do resultado da corrida. Aliás, antes do resultado da corrida, nós não estamos nos nossos estúdios, como dá pra ver, olha só, estamos aqui, ó, Velopark, Rio Grande do Sul, é onde estamos aqui acompanhando a Stock Car desse final de semana. No último vídeo eu estava em Cascavel, hoje eu estou no Velopark começando o vídeo daqui, portanto as corridas ainda não começaram, os carros de volta rápida estão na pista. Tá dando pra ver aí, espero que esteja dando pra ver legal. Mas enfim, vamos agora passar o resultado das corridas. A corrida sprint teve a vitória de Marc Marquez com o Alex Marques, que foi um pouquinho leniente aí na ultrapassagem do irmão, ficou na segunda posição. Fermin Aldeguer tirou o pódio do Franco Morbidelli no finalzinho. E na corrida principal, mais uma vez, dobradinha dos irmãos Marques, né? A festa dos irmãos Marques em Aragão. Marc Marquez primeiro, Alex Marques na segunda posição. Pecco Bagnaia, que foi muito mal na corrida sprint, conseguindo aí a terceira posição no campeonato. Marc Marquez agora 32 pontos na frente do Alex Marques. Ainda é menos do que um final de semana, né? Mas a situação pro Pecco Bagnaia começa a ficar bastante complicada aí, quase 100 pontos entre o Marc e ele. Portanto aí, luz de alerta aí para o Pecco Bagnaia, certamente antes mesmo da metade do campeonato ele já vai ficando fora da brincadeira. Muito bem, antes de vir pro vídeo, eu venho aqui novamente com a minha touca do Pecco Bagnaia, para vocês que sempre reclamam que eu falo mal do Pecco Bagnaia. Tem uma touca dele, comprada no Museu da Ducati, inclusive. Muita gente me pergunta às vezes quando eu apareço com alguma camiseta, alguma peça aí, o vestuário. No último vídeo eu gravei com a blusa da Aprilia. A blusa da Aprilia eu comprei numa corrida. Essa touca foi comprada no Museu da Ducati, mas antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar like nesse vídeo e também não esqueça de avaliar ser membro com essas pessoas que estão aparecendo agora aqui embaixo. Meu, muito obrigado a todos vocês, membros do canal. E agora vamos lá, vamos viajar 3 estados para chegar nos nossos estúdios. Vamos lá, num passe de mágica, magia da edição, como sempre, nos ajudando. Vamos lá. Muito bem, já de volta aqui aos nossos estúdios para exatamente comentar esse Grande Prêmio de Aragão. E não tem muito o que falar sobre a corrida, na verdade, né? Ou sobre as duas corridas deste final de semana. O Marc Marquez realmente dominou desde o início, o fim de semana, liderou todos os treinos e tinha grande vantagem, eu diria, em 2 pontos da pista, né? O primeiro, a curva 1, onde ele conseguia frear muito depois do que todo mundo e acelerar muito antes, né? Coisa que realmente parecia que ele estava jogando em outro nível o jogo da MotoGP. E também, obviamente, no setor de número 3 ali, no saca-rolho invertido, e depois naquela longa curva para a esquerda, né? Que na verdade são duas, né? A curva 9 e a curva 10. E a curva 10 exatamente chama Marc Marquez. Portanto, é o playground dele, né? Aquele ponto da pista é realmente onde ele se sobressai frente aos demais. E foi um passeio no sábado, um passeio no domingo e principalmente com o Alex Marques logo atrás. Você pode ver que os erros do Marc Marquez esse ano, coincidência ou não, foram em momentos que ele tinha outro piloto atrás dele, ou o Pecco Bagnaia, ou o Fábio Quartararo, né? No caso dos grandes prêmios das Américas e da Inglaterra, e quando ele não estava em primeiro, exatamente no Grande Prêmio da Espanha, quando ele tinha uma vantagem de ritmo, mas enfim, acabou cometendo um erro ali atrás do Pecco Bagnaia, atrás do Fábio Quartararo. Então eu acho que ele tem essa confiança no Alex Marques, quando é o Alex Marques que está batalhando com ele, quando é o Alex Marques que está logo ali atrás, ele sabe que de alguma maneira ele tem uma vantagem sobre o Alex Marques.
de alguma maneira ele possivelmente entende que o Alex Marques não vai ser tão agressivo com ele, que ele vai pensar 2 vezes antes de atacar, e de fato o Alex Marques poderia, na minha opinião, ter tentado um X em cima do Mark Marques no ataque que ele fez na primeira curva na corrida sprint, mas ele não tentou, na verdade. O Marques bloqueou meio que mais ou menos ali a linha do Alex Marques, mas ele poderia ter tentado ali um revide e não sei, eu ainda acho que o Alex podia vender um pouco mais caro essas posições para o Mark, principalmente com base na corrida sprint, mas ainda está 32 pontos atrás do Mark Marques, ou seja, é menos do que um final de semana, depois de 8 etapas. Não é que é uma situação completamente ruim para o Alex, e ele saiu desse final de semana também, se pretende, com aspirações de campeonato aí, realmente era um final de semana que ele tinha que chegar em segundo nas 2 corridas, né? Que é um final de semana que o Mark certamente marcou ali em vermelho no calendário dele. Essa tem que vencer as 2 corridas, tem que conseguir todos os pontos. O Alex Marques minimizou os danos, né? Então não foi de todo ruim, né? Quem teve um final de semana bastante negativo, eu diria, apesar de ele ter mudado a moto, né? Segundo ele falou, mudou os freios, né? O acerto dos freios do sábado pro domingo foi o Pecco Bagnaia, que tá aí quase 100 pontos do Mark Marques. Agora eu acho que começa a ficar bastante complicada a vida do Bagnaia, não chegamos nem na metade da temporada, e ele não pode ficar descartando as sprints como ele tem descartado, chegar em 12º, e não sei, não acho que foi só o problema do freio, eu acho que ele, em geral, tem tido maus desempenhos nas sprints desde que começaram as sprints, principalmente a partir do ano passado. E não dá para um piloto que larga em quarto numa Ducati chegar na 12ª posição. De qualquer maneira, ele conseguiu retomar a boa forma, chegou no 3º lugar, teve aquela briga ali com o Pedro Acosta, e disse que o que ele mudou exatamente do sábado pro domingo foi o freio, né? Ele falou que o freio estava quase travando em cada freada, ele estava com essa sensação ruim na frente, a frente saindo de frente, ou o pneu dianteiro saindo de frente bastante ali nas curvas, sob freada, e com essa mudança aí dos freios, ele acabou tendo um pouquinho mais de confiança na frente, conseguia parar a moto da mesma maneira, freando menos. Enfim, mas o fato é que o Mark Marques, ele tá aparentemente andando por cima das deficiências dessa GP25, né, ou GP24.5, ou GP24.1, GP24.9, não sei, tô chamando essa moto que não é bem a GP25 de tudo que é nome na internet, mas uma coisa interessante tá sendo notar uma espécie de efeito Honda nessa moto. Vou explicar o que é o efeito Honda. Simplesmente a Honda, a partir de certo momento, ela passou a só funcionar com o Mark Marques. Se a gente for pegar ali de 2017 para 2018, de repente o Dani Pedrosa não conseguia mais andar na Honda, foi aposentado pela Honda, depois o Lorenzo foi para a Honda, foi aposentado pela Honda, depois o Cal Crutchlow foi aposentado pela Honda, de repente só o Mark Marques conseguiu andar na moto e virou um grande problema para a Honda, isso quando o Mark Marques se machucou. Não estou falando que isso vai acontecer na Ducati, mas de fato o Marques, ele consegue andar por cima desses problemas, e por isso talvez ele não seja o melhor piloto para desenvolver um conceito de moto. O fato é que o Gian Antonio tá andando atrás do Morbidelli, tá andando atrás do Aldeguer, e o Pecco Bagnaia aqui, cara, pode falar o que quiser do Pecco, mas assim, ele é bicampeão mundial, ele tá andando atrás do Alex Marques. Então a ver aí se isso realmente se confirma, mas de fato era um final de semana que, antes mesmo das motos irem pra pista, tava muito com a cara do Mark Marques. Enfim, destacar também o duelo, né, do Morbidelli com o Aldeguer nos 2 dias, né? O Aldeguer roubou o 3º lugar do Franco Morbidelli na corrida sprint, e o Morbidelli não deixou barato para ele no GP. Os dois até se tocaram, né? Enfim, foi uma briga bastante interessante. Foi o melhor ponto da corrida, né? Os 2 melhores pontos, né? Foi o duelo do Bagnaia com a Acosta, e esse duelo aí desses dois. O Acosta fez uma grande corrida, né? Eu diria que é a melhor corrida do ano da KTM, a melhor corrida do ano que valeu, né? Se a gente descontar o pódio do Viñales, que acabou não sendo pódio no Qatar. O Acosta escolheu o pneu dianteiro duro, né? Foi o único do grid escolheu o pneu dianteiro duro, todos os outros pilotos escolheram os mesmos tipos de pneu para correr, ele foi o único que usou, e a aposta dele deu certo, ele começou muito bem a corrida, mas a Ducati não tem como, né? As KTM tentaram, né? Realmente as KTM que estavam tão mal, foram tão mal na Inglaterra, foram bem, né? Foi meio que como se tivesse tudo invertido, né? O que aconteceu na Inglaterra, a Yamaha bem, KTM mal e a Ducati, né, meio que desaparecida. Foi tudo no contrário em Aragon, e enfim, Viñales, né, Brad Binder também começou bem a corrida. Eles tentaram dar no ritmo da Ducati, não conseguiram, ainda tem muito espaço ainda para eles conseguirem chegar perto da Ducati. A Ducati realmente, via de regra, é a melhor moto, e o ritmo, né,
do Acosta mostrou isso, né? O Acosta ali da metade diante da corrida não conseguimos acompanhar o Bagnaia, mas enfim, boa corrida deles, corrida ok da Honda com o Ramir. O Marco Bezzecchi caiu na classificação, se não tivesse caído possivelmente teria feito um grande final de semana, né? Saindo de 20º, é sempre mais difícil, ele conseguiu pontuar na sprint e pontuou dentro do top 10 na corrida principal. Bom final de semana, e a Yamaha realmente foi meio desaparecida, e a Yamaha sempre foi meio difícil, a pista de Aragon para a Yamaha, a parte da época do Lorenzo, né? O Lorenzo ia bem em Aragon, mas de resto, né? O Valentino Rossi nunca foi muito bem, o Fábio Quartararo é uma das pistas que ele mais odeia, se não a que ele mais odeia no calendário. Então, enfim, uma pista que é meio complicado para eles, uma pista que deve ter feito, assim como a Argentina, né, deve ter feito aí a sua última corrida, pelo menos no futuro dos próximos anos da MotoGP. As 3 corridas na Espanha, outras têm contrato, Aragon não tem contrato, portanto deve ficar de fora do calendário do ano que vem. Eu diria que não é uma grande desfalque, na verdade, acho que a primeira pista que eu tiraria do calendário seria essa. Raramente fez corridas boas, sinceramente, né? A gente teve algumas boas provas, até nos últimos anos, né? A primeira vitória do Pecco Bagnaia ali na disputa com o Marco Marques, a própria vitória do Enea Bastianini passando o Pecco Bagnaia no finalzinho da corrida, teve aquela corrida na chuva em 2014 com a vitória do Lorenzo, mas duelo do Marques com o Dovizioso em 2018, mas sinceramente uma das pistas que menos fez corridas boas, pelo menos na categoria principal. É complicado falar isso porque a gente teve 2 corridas muito boas nesse domingo, tanto da Moto 2 quanto da Moto 3, mas em geral não é uma pista que fez corridas muito boas aí em toda a sua história, portanto eu diria vai tarde. Agora, falando da Yamaha, temos aí o anúncio, né, iminente do Toprak Razgatlioglu, exatamente chegando para essa equipe, para a MAC no ano que vem. Esse anúncio deve ocorrer ou até o GP da Itália ou no GP da Itália, pelo que se comenta, já é um acordo que está feito, né? O Toprak vai correr no lugar que é do Miguel Oliveira hoje. Aparentemente tem uma cláusula no contrato, tanto do Oliveira quanto do Miller, dizendo que o segundo piloto da Pramac, a Pramac teria opção de cancelar o contrato para o segundo ano, é um contrato de 1 mais 1, né? 1 ano mais 1 ano. Portanto, o Oliveira, estando nessa posição ruim, né, exatamente por conta até do próprio Aldeguer, que tirou ele na Argentina, ele até agora não voltou ali para forma de piloto ali, né, não tá no mojo o Oliveira, e o Toprak entraria no lugar dele. Uma pena pro Miguel Oliveira, mas, cara, tô ansioso para ver o Toprak na MotoGP, principalmente porque seria um contrato de 2 anos e no segundo ano ele usaria pneus Pirelli de novo. Então, realmente, vale a pena no momento da assinatura desse contrato a gente voltar a conversar sobre isso, porque é realmente bem interessante essa chegada do turco à MotoGP. E começando a falar de Moto2 agora aqui, antes de falar da corrida, né, o Manuel Gonzalez, o líder do campeonato, né, o líder empatado agora com o Aron Canet, que caiu na classificação, né, se deu um final de semana muito complicado caindo na classificação, fez uma corrida bem pouco brilhante, vamos colocar assim. Vai ter um teste, né, no teste pós-corrida dessa segunda-feira em Aragon, vai andar na Trackhouse, na Aprilia da Trackhouse, ou seja, a Aprilia vai ter um lugar vago depois da saída do Jorge Martin no ano que vem. Eles já estão testando pilotos e o Manuel Gonzalez é o primeiro desses pilotos. Acho, sinceramente, até que isso pode ter desconcentrado um pouco ele durante esse final de semana. Poderia ficar mais focado no título da Moto2, mas enfim, vai testar a Trackhouse. Aparentemente o Diogo Moreira também teve essa possibilidade de testar a Trackhouse, mas preferiu não testar por 2 motivos. Um, pelo foco exatamente na Moto2 esse ano. Ele tá 28 pontos, a gente vai falar de Moto2 daqui a pouquinho, mas 28 pontos da liderança do campeonato, o que não é nada, sendo que a gente ainda tem mais o que 14 corridas pro final. E também por ter laços com a Yamaha, né? A Yamaha do Brasil, principalmente. Então ele preferiu não queimar esse cartucho, vamos colocar assim, né? Testando a Trackhouse, mas sim, há um namoro, né, do Diogo já com a MotoGP, né? Já há algum tempo se comentava dessas conversas dele com a Trackhouse. E o bom do final de semana como esse é que deixa ele em alta, né? O Diogo Moreira fez a pole position, sua primeira pole position na Moto2, primeira pole position do piloto brasileiro na Moto2, e também a primeira volta mais rápida aí do Diogo Moreira na carreira dele. Ele não fez nenhuma volta mais rápida, nem na Moto3 e nem na Moto2, mas cara, se nas últimas corridas eu reclamava que o pace tardio dele, né, o ritmo de fim de corrida não estava legal, dessa vez ele tinha um melhor ritmo do fim da corrida. Talvez tenha até faltado um pouco de agressividade no começo, quando ele acabou ficando um pouquinho para trás, mas no fim ele tinha a moto mais rápida, ele era o piloto mais rápido, ele assumiu a liderança no fim da prova, mas aí o Denis Ondiu botou a faca nos dentes ali, na última curva, conseguiu
entrar um pouquinho mais aberto na última curva, carregar um pouquinho mais de velocidade. O Diogo deu uma tremidinha ali na saída, ali no finalzinho da curva, ali, reiniciando a aceleração, e ele conseguiu ir por fora aí numa manobra, cara, sensacional. Tirou a vitória, infelizmente, do Diogo Moreira por 3 milésimos, né? A menor diferença da classe intermediária do Campeonato Mundial desde 1989, né, na linha de chegada. As outras diferenças menores do que essa ocorreram em momentos do Campeonato Mundial em que não se computava até o milésimo. Vou colocar aqui na tela exatamente as menores diferenças da história da classe intermediária. Mas enfim, o Diogo fez um final de semana excepcional, fez a pole position sem pegar referência de ninguém, foi segundo na sexta-feira também sem pegar referência de ninguém. É uma pista que ele aparentemente gosta também, né? Ele foi o melhor grid dele na Moto2 tinha sido no ano passado, quando ele foi segundo. De qualquer maneira, é um fim de semana que deixa ele bastante em alta, bastante em evidência dentro da Moto2. E é isso, 28 pontos do líder do campeonato, né, ou da liderança do campeonato. O Aron Canet é um piloto muito experiente na Moto2, mas de vez em quando é um cara que é um pouco frágil. A gente viu tanto de tempo que ele demorou para vencer a primeira corrida. O Manu Gonzalez está sendo o piloto mais rápido do ano, isso com certeza, mas ele tá pensando já na MotoGP, ele vai fazer esse teste. No começo é o mais rápido, chegava, ia lá, ganhava a corrida, fazia a pole position. Agora que ele tá realmente sentindo o peso de ser mais veloz, que ele realmente é o grande favorito aí pra essa temporada. Ele errou a largada em Silverstone, caiu, tirou o Baltus da corrida em Silverstone. E agora teve esse final de semana já prejudicado pelo treino dele. Então é um campeonato que ainda tem muita coisa para acontecer e o Diogo tem muita chance. Portanto, Dennis Ondiu na primeira posição, o turco que nasceu na Noruega, né? Você viu ali a bandeira dele que ele levou no final ali, né? Com a bandeira da Noruega, exatamente por conta disso. Fala também norueguês, o Dennis Ondiu, Diogo Moreira e o Barry Baltus, né? 3 nacionalidades diferentes no pódio, né? Depois o Senna Agios na Austrália, depois o Filipe Salati, o tcheco. Felizmente ali, pelo menos na Moto2, a gente está tendo uma diferença maior de países. E o campeonato é o que eu disse. Agora temos um empate entre o Manu Gonzalez e o Aron Canet. Diogo Moreira na terceira posição, um ponto na frente exatamente do Barry Baltus, que também fez outra grande corrida. Muito bem, falando agora de Moto3, uma corrida também excelente. O Máximo Kylis, né, que é o protegido do Marc Marquez, por muito pouco não conseguiu ali mais uma vez uma vitória. Dessa vez ele acabou derrotado pelo Davi Munhoz, que conseguiu a sua primeira vitória no campeonato mundial. Ele que é um piloto super agressivo, né, faz muita bobagem, mas enfim, estava ali no lugar certo, na hora certa, fez um grande final de semana e fez também uma grande corrida. E o Máximo Kylis é aquela história, né, ele está seguindo os passos de fato do Marc Marquez. Ele conseguiu o seu primeiro pódio na Inglaterra, ele conseguiu a sua primeira pole na França e a próxima corrida na Itália, que é exatamente onde o Marc Marquez conseguiu a sua primeira corrida. Inclusive, já fiz um vídeo recentemente sobre essa corrida, a primeira vitória do Marc Marquez, né, e como aquele final de semana na Itália em 2010 mudou ali a história da MotoGP com a primeira vitória do Marc Marquez e a contusão do Valentino Rossi. Vai aparecer aqui em cima o link, se você ainda não assistiu. Mas grande prova do Munhoz, o Kylis, depois o Álvaro Carpi também na terceira posição. Quem se deu mal foi o líder do campeonato, José Antônio Rueda, que ficou em oitavo, perdeu um pouco ali aquele duelo ali da última volta, mas ele fez apenas 2 pontos a menos que o Ángel Piqueras, que é o vice-líder do campeonato, ou seja, não ficou meio elas por elas aí, não perdeu nada aí da sua liderança, praticamente tem liderança de 2 corridas ainda em cima do Piqueras, portanto segue ainda muito sob controle esse campeonato da Moto3, e é isso aí. Pois é, voltamos aqui do Velopark exatamente para dizer tchau, muito obrigado se você chegou até aqui, considere o like, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como esse e a gente se vê na próxima. É isso aí, um abraço, valeu!